Fala, empreendedores! Estamos aqui no terceiro dia da feira. Estou aqui com a marca Baikar, com o Giovanni, que vai me explicar tudo sobre esse modelo de negócio. Giovanni, conta aí pra gente um pouco da história, dos números dessa marca. Legal. Bacana, cara. A gente veio aqui para a Feira do Empreendedor do Sebrae, muito com o intuito de democratizar o acesso ao carro por assinatura, que é uma forma que as locadoras criaram para fazer com que o carro 0 km seja mais fácil de ser acessado pela população. Uma maneira financeira e cômoda maior. Então, basicamente, hoje a gente sabe que um carro 0 km é um sonho do brasileiro, mas está cada vez mais difícil o acesso. Então, um carro hoje, no mínimo, está saindo por seus R$100 mil, que é um carro que a gente, vamos dizer, convenhamos, não é econômico. Então, hoje, pela assinatura, você consegue acessar um carro 0 km a partir de R$2 mil por mês, sem precisar se preocupar com as burocracias de um carro. Então, que é IPVA, seguro, manutenção, a própria revenda, que muitas vezes você perde de 20% a 40% do valor do carro. Então, a assinatura ela vem muito com esse intuito. E a Baikar, ela surgiu para fazer isso, para democratizar. Hoje a gente costuma dizer que é como um quinto andar dos carros, ou o iFood das locadoras. Então as locadoras têm esse produto e a gente revende esse produto para o público final. Então isso é bom para o cliente que tem interesse, é bom para as locadoras e é bom para a gente, né? Então a gente leva como se fosse um canal de aquisição, em que a gente leva esses clientes, os nossos consultores, que são especialistas na Baikar, eles entendem a sua necessidade, entendem se o carro por assinatura faz sentido para você e a partir disso direciona qual que é o melhor contrato, qual que é a melhor locadora que faz sentido e a gente não tem amarra com nenhuma locadora, isso que é legal. Mas aqui na Feira do Empreendedor, o grande marco é o lançamento da franquia. Durante esses 4 anos de marca da Baikar, a gente já tem mais de 8 mil clientes ativos, atendemos mais de 320 mil pessoas interessadas e a gente viu que esse modelo ele é muito lucrativo. Então uma franquia da Baikar, que é uma micro franquia, que a gente fala de investimento de até R$100 mil, mas a nossa começa a partir de 40, você tem possibilidade de fazer um faturamento de até 50 mil por vendedor, por mês, e um lucro ali, quando a gente fala de lucro líquido, de até 50%. Então ficando ali perto dos seus 20 mil por mês, né? Se você faz esse faturamento de 50 mil. Com possibilidade tanto de você trabalhar de casa, no modelo home, sem ter que, ter uma estrutura física para isso, quanto também no modelo office, para quem quer estruturar um escritório. Então essa que é a ideia do que a gente está trazendo. E como o carro por assinatura ainda é novo, o nível de consciência da população é baixo, ninguém conhece de fato ainda o carro por assinatura, a gente está vindo com esse viés de democratizar o acesso. Legal. E eu acho que faz muito sentido, porque hoje a gente teve um aumento dos preços dos carros usados e dos novos. Então, realmente, para quem não tem condição de comprar um carro novo, ou às vezes até de financiar, né, fazer um consórcio, para o cliente final é uma ótima solução, né? É uma ótima solução. Você não precisa dar entrada e toda a parte burocrática fica com a locadora. Uma coisa que é engraçado, que dois públicos pra gente é um público que, a assinatura é muito impactante, financeiramente de forma cômoda também. Pro empresário, que é um perfil que pra gente às vezes tem alocado ali seus 100 mil, 200 mil, 300 num ativo, ou seja, num carro que dá depreciando e perdendo valor todos os anos, no primeiro ano 15%, 12%, 10%, sendo que ele poderia ter esse dinheiro investido na própria empresa, né? Às vezes com um fluxo de caixa, às vezes comprando estoque, às vezes utilizando esse dinheiro para um novo projeto e rendendo frutos, em vez de ter um passivo. E também pessoas que financiam, porque quando a gente faz a conta versus financiamento, em todos os cenários ele se paga. Porque o financiamento, vou trazer o exemplo da minha mãe. O que a minha mãe faz? Ela pega o carro dela, dá de entrada numa concessionária, e aí a concessionária paga um valor menor da tabela FIP no carro dela, ela financia o que sobra e sai o carro zero. O exemplo prático, ela deu um Kwid, que ela tinha um Kwid, pagaram 70% da FIP no Kwid dela, pagaram R$30 mil. Desses 30 mil, o carro era 78. 48 mil sobrou, ela financiou esses 48. O carro que era 78 virou 125 mil. Então ela paga o carro e tem todos os custos de PVA, manutenção, seguro, sendo que na assinatura ela pagaria menos do que o financiamento dela mensal e não teria toda essa dor de cabeça. Giovanni, vamos lá agora. Vamos falar de número. Para um investidor, um empreendedor ter hoje uma franquia da Baikar, qual que é o valor de investimento? Legal, o valor de investimento a gente tem dois modelos. O modelo home, que é para quem busca liberdade, quer trabalhar de casa, quer vender, mas que precisa imprimir esforço. Mínimo R$40 mil de taxa de franquia, tá? A entrada. Mais ali capital de giro de mais R$10 mil, que a gente considera de investimento de marketing, 2 meses, seus 50 mil. Ponto.
Para Office, ele é um modelo que custa a partir de R$70 mil, que é para quem a gente dá mais de um usuário, que quer escalar time, trazer pessoas para dentro da estrutura, que aí é 70 mil, mais o capital de giro que vai rodar ali ao redor dos seus 20, 25. Então vai sair ao redor dos seus 80 a 90 mil reais, vamos assim dizer. Então tem esses dois modelos, que tem essas possibilidades, tanto de quem quer ter liberdade, quanto quem quer crescer. E faturamento? O faturamento, se você for pegar o modelo Home, ele pode gerar até 50 mil de faturamento mensal. A gente já teve franqueado nosso que já gerou um único vendedor 64, 65 mil no mês. E aí sobra no final das contas seus 40 mil líquido. Isso no topo ali, vamos dizer. E para Office, cara, o céu é o limite. Depende de quantos vendedores você for treinar e trazer para dentro da estrutura. Mas se você tem 3 vendedores, faturando ali ao redor dos seus 30 mil ao mês, você já consegue faturar seus 90. Então a gente tem franqueados que de fato fazem isso no mês. Legal. E você falou da margem e os royalties. Como que funcionam os royalties da marca? Boa. Hoje, como que funciona? Para o mercado de serviços, o royalties é maior do que o mercado de varejo tradicional, de alimentação. Então, nosso royalty é 25% do faturamento, tá? E aí, dentro desses 25%, dentro do resultado bruto total. Legal. Não, então, você é variável. É variável o royalty. Não, o royalty é fixo, 25%, porém o que o empreendedor vai ter? É fixo de 25% do faturamento. Do faturamento. O que o empreendedor vai ter de custo é o royalty, que são os 25% em cima do faturamento, e investimento de marketing. Em média, o investimento de marketing, que é a compra dos leads, que a gente gera os leads e envia para os nossos franqueados, ele roda entre 4 a 6 mil. Vamos considerar 5 mil por mês ali em média, tá? Que é o investimento de marketing que é feito. Fora isso, você não tem mais nenhum outro gasto. Você não precisa de estrutura. Basicamente, o que você vai ter que ter é um computador e internet. Ponto. E hoje a rede está com quantos franqueados e qual a expectativa para esse ano? Hoje a rede já está com 5 franqueados. A gente começou no começo do ano, em abril. A gente tem mais 2 para esse final de ano para entrar agora em novembro e dezembro. E mais 2 já certos para entrar em janeiro. Então a gente já vai saltar para 9. A expectativa é que até 2030 a gente chegue a 500 franqueados. Legal. Vocês buscam qual o perfil ideal de franqueado? Perfil ideal, legal, boa pergunta. A gente viu que muitas pessoas vêm aqui na feira com o intuito de às vezes fazer uma renda extra, porque às vezes já tem um trabalho, já executa alguma coisa e quer ter uma franquia só para complementar e aumentar essa renda. Pra gente, a gente não vê dessa forma. A gente entende que o modelo de assinatura, como é uma venda de fato, você precisa atender e vender. Vendedor que escolhe quando vende não é vendedor, não vende. Então a gente precisa ter dedicação. Então no mínimo ali suas 40 horas semanais, dedicados para atender, falar com os interessados, conseguir fazer pitch de vendas, qualificar e conseguir fazer a venda no final do dia. Então para quem entende que a franquia ela vai demandar poucas horas do meu dia para poder gerar o resultado, não existe isso. Aqui é esforço, é dedicação, é fazer acontecer. Porque daí é assim que você consegue gerar resultado, tá? E aí pessoas que se dão bem são pessoas que já trabalharam com comercial, com vendas complexas, pessoas que, cara, são muito resilientes, porque a gente vai ouvir muito não. A gente tem que, cara, ser muito estudioso, porque o modelo de carro por assinatura, poucas pessoas no mercado entendem. Então você vai ter muitas objeções. Porque, cara, basicamente o mercado por assinatura, a posse do bem não é seu, né? O carro que quem vai assinar não é da pessoa, é da locadora. E como que você convence uma pessoa que tem lá seu histórico no familiar de que, cara, meu sonho é ter o carro, meu sonho é possuir o carro? Como que eu olho pra ela e falo, cara, não tem necessidade de você possuir esse bem que desvaloriza todos os anos. É como que você dá acesso, é como que você consegue utilizar esse bem. Então, com um Airbnb da vida, um iFood que você consegue direcionar. Legal. Obrigado, Giovanni. E para você que está nos assistindo, Bycar pode ser uma excelente escolha para você empreender. Vem com a gente, assina e viva a liberdade. Valeu, obrigado. Bons negócios, Giovanni. Valeu, meu querido. Tamo junto.